Num recanto isolado da África, os leões reinam. E para esses predadores, nenhuma presa é grande demais. Durante a seca, eles ficam de olho num gigante em especial. O búfalo africano, que segue em marcha. Uma força que parece incontrolável. Mas um exército de leões se preparou contra ele. Os búfalos são bem armados, com quase 1 tonelada de chifres, cascos e músculos. Os leões precisarão usar todas as armas de seu arsenal, todas as táticas e toda a força para abatê-los. É início de maio, no Parque Nacional Ruaha, na Tanzânia. A seca está apenas começando. A savana se torna marrom sob o calor devastador. Para alguns, é uma época de fartura. Animais sedentos se reúnem em volta de qualquer fonte de água disponível. E os leões espreitam. Hoje, eles têm na mira uma jovem impala. Ela caminha sozinha, longe da segurança do grupo. Os caçadores se aproximam. Vão agir pelos dois lados, para impedir que a impala saia do leito do rio. É uma caçada perfeita. Uma impala não é o bastante para esse bando faminto. Mas vítimas maiores se aproximam. Quando começa a estação seca, os búfalos migram. Muitos passam os meses de chuva pastando e se reproduzindo no planalto vizinho, onde há menos predadores. Quando a chuva para, eles precisam descer do refúgio para sobreviver. Durante os próximos 7 meses, eles percorrerão os vales dos rios em busca das reservas escassas de alimento e água. Com o passar dos dias, pequenos grupos se juntam para formar uma manada. Uma entre muitas nesta região do Ruaha. Os búfalos viajam juntos para terem proteção. E vão precisar dela. A jornada vai levá-los direto para a Terra dos Leões. Em grande parte intocado por humanos, o local permanece selvagem. A vida aqui é governada pelas leis naturais e pelos antigos laços entre caça e caçador.
No restante da África, os leões estão desaparecendo. Mas aqui, em Ruaha, eles prosperam. No coração do parque, vive uma das maiores concentrações de leões do planeta. Este é um dos maiores bandos com 26 leões. Para caçar búfalos, eles usam estratégias aperfeiçoadas ao longo de inúmeras secas. Com o rio Madônia começando a secar, os búfalos procuram as poças que restam. Cada gole aumenta o risco de ataque. A manada fica exposta no leito do rio e os animais estão inquietos. Quando uma leoa se aproxima, eles entram em pânico. A presença dela provoca o estouro da manada. Agora, o desafio é isolar um alvo sem ser pisoteada. Ela procura animais fracos e lentos. Os que não conseguem acompanhar o grupo. Mesmo para a melhor caçadora do bando, abater um búfalo sozinha não é tarefa fácil. O berro do animal ferido atrai a atenção. Os búfalos costumam lutar para resgatar um dos seus, mas relutam em descer pela margem íngreme do rio. Eles não sabem quantos leões podem estar lá embaixo. A leoa e o búfalo estão por conta própria. São dentes e garras contra pele grossa e chifres poderosos. É um jogo de resistência que a leoa se recusa a perder. O resultado é inevitável. A vitória duramente conquistada da leoa fornecerá ao seu bando centenas de quilos de carne. O búfalo é uma fonte de alimento a ser explorada enquanto durar. Quando isso acontece, os búfalos, movidos pela sede, precisam seguir em frente. Para um bezerro recém-nascido, o momento não poderia ser pior. Ele tem apenas horas de vida e ainda está com um cordão umbilical. Não está em condições de viajar. A mãe búfalo costuma ficar para trás, esperando seu filhote aprender a andar. Ela faz o que pode para incentivá-lo.
Outros são menos compreensivos. Enquanto o filhote se esforça para caminhar, a mãe enfrenta um dilema cruel. Deve abandonar a proteção do rebanho para ficar com o filho? Ou abandoná-lo e seguir em frente com o grupo? Seu instinto a obriga a prosseguir. O bezerro fica por conta própria. Está sozinho e a noite se aproxima. Então, a mãe parece mudar de ideia. Talvez hesite em abandonar o bezerro que carregou durante 11 longos meses. Mas é isso que ela precisa fazer para sobreviver. Mesmo que sua sobrevivência represente uma morte certa para ele. O tempo está se esgotando para o filhotinho sozinho na savana. Se for visto por um predador, ele não terá a menor chance. Mas, de alguma forma, ele encontra forças para caminhar. Já estava mais do que na hora. É quase noite quando ele alcança o rebanho. Mesmo com a proteção da mãe, ele continuará vulnerável nos próximos meses. Um alvo fácil para predadores. À medida que a água seca, mais búfalos se juntam à marcha. Uma manada pode chegar a ter mais de 1000 animais. Os baobás centenários, alguns com mais de 1000 anos, dão nome a esse grupo de leões. E dão ao local uma aparência extraordinária. É um território de grande valor, por onde correm 10 quilômetros do rio Malaguzi. Isso atrai uma grande quantidade de animais que servem de alimento para um bando enorme de leões. Há 33 bocas famintas para alimentar, inclusive vários filhotes. Mas as fêmeas são as únicas que caçam. Os dois machos parecem se encaixar no estereótipo. São reis preguiçosos que comandam o território. Antes devem ter sido leões poderosos para conquistarem uma área tão boa. Agora eles estão em decadência, mas até o momento conseguiram manter o território. Com búfalos na região, as fêmeas passam o tempo fazendo reconhecimento e localizando possíveis alvos.
Os dois machos idosos mantêm distância, mas ficam observando as leoas e os búfalos. O rebanho, enquanto isso, se esforça para encontrar água. Assim como o Madônia, o rio Malagusi está secando. Os búfalos seguem seus líderes e caminham em direção à fronteira do território. Mas o bando não permitirá que eles saiam. Os leões bloqueiam os pontos de saída e seguram os búfalos. Os membros mais ousados da manada revidam, enfrentam as leoas e as obrigam a se retirar para as rochas. É um impasse. As leoas não podem atacar e os búfalos não podem escapar. Quando o sol se põe, as leoas sondam o rebanho em busca de pontos fracos. Agora, a sorte está a favor dos felinos. As leoas matam, ocultas pela escuridão. Na manhã seguinte, os búfalos sobreviventes calculam as perdas e se retiram do território dos baobás. Os machos não participaram da caça, mas compartilham o fruto do trabalho de suas leoas. Talvez não tenham esses privilégios por muito tempo. Nessa idade, estão vulneráveis aos desafios de machos jovens vindos de fora. O território dos baobás está pronto para ser tomado. A maior parte da manada de búfalos, incluindo o filhote que quase foi abandonado, saiu ilesa deste território. Mas eles estão prestes a enfrentar um grupo ainda pior de leões. O bando de Bushbank. Eles controlam um dos melhores territórios, com muita sombra e um belo pasto ao longo do Grande Ruaha. Aqui a caçada sempre é boa. O bando de 9 adultos é saudável, próspero e está em expansão. 2 das 6 leoas estão criando filhotes. Por isso, nada é mais importante do que caçar. E esses leões fazem o que for preciso para alimentar o bando. Todos os leões de Bushbank são caçadores poderosos, inclusive os 3 machos adultos. Ao contrário dos machos idosos do território dos baobás,
Estes estão em forma e não dependem das leoas para comer. Todos os adultos do bando são capazes de abater animais grandes. Estes leões são especialistas em búfalos e caçam à luz do dia. Eles seguem o rebanho que entrou no território, mas esperam para atacar quando os búfalos estão bebendo ou quando terminam de matar a sede. Os machos se unem para caçar em grupo. Eles têm como alvo os búfalos mais velhos que seguem atrás da manada. São animais já fora de forma e acima do peso, mas ainda sabem como resistir. Dois leões separam um macho do resto do grupo. Ele é mais resistente do que parece. É grande e forte demais para um ataque frontal. Os leões precisam atacar por trás. Com os leões na defensiva, o búfalo tenta fugir. Mas não há saída. O combate será intenso. As fêmeas de bushbuck usam uma estratégia diferente dos machos: dividir para conquistar. Separando os búfalos em vários grupos, elas reduzem o risco de serem pisoteadas pela manada. No interior da floresta, uma leoa avalia um dos grupos dissidentes. Ela o acompanha até o leito do rio. As outras leoas impedirão qualquer fuga. Apesar das ameaças, os búfalos precisam beber água. Depois que a maioria deles terminou, a leoa sonda o leito do rio à procura de um alvo. Entre os retardatários está o filhote, que quase foi deixado para trás há algum tempo. Ele é uma presa fácil. Mas a leoa o perde de vista em meio à multidão. Então, ela ataca a mãe do bezerro. As outras leoas mantêm os possíveis heróis afastados. Mas até isso oferece perigo. Nenhum dos lados quer se render. Como um toureiro, a leoa de bushbuck tenta obrigar a mãe a atacar.
Quando o alvo abaixa a cabeça, a caçadora mira entre os chifres. Agora ela só precisa segurar firme. Finalmente aparece ajuda. O filhote está sozinho novamente. Mas desta vez não haverá um reencontro feliz. Nem mesmo o destino cruel pode derrotar o jovem búfalo. Apesar da perda da mãe, ele acompanha a migração do rebanho. Se ele criar vínculos com os machos da retaguarda, eles vão protegê-lo até que esteja forte para cuidar de si mesmo. Enquanto as leoas abatiam a fêmea, os machos lutaram contra outra vítima até a exaustão. E também saíram vencedores. Para o bando de Bushback, foi um bom dia. A manada de búfalos, após meses de ataques, terá um momento de sossego, pelo menos por algum tempo. Nem todos os leões de Ruaha caçam búfalos. O rebanho está se dirigindo ao território do bando Kumi, que vai deixá-los pastar em paz. Kumi quer dizer 10 em Swahili, portanto, há 10 leões nesse grupo. A leoa no comando é uma grande estrategista. Ela e sua irmã são os únicos adultos. Elas têm 8 jovens para treinar na arte da caça. Enquanto patrulham o território, eles ficam de olhos abertos. Os leões de Kumi são especialistas em caçar à luz do dia. Procuram alvos oportunos, principalmente zebras e antílopes. Até as girafas viram caça. Quando uma delas passa pelos jovens leões que descansam na sombra, eles logo percebem. É uma tentação irresistível. O truque é se aproximar o suficiente para atacar antes de serem vistos. A melhor defesa da girafa é seu passo largo. Os jovens forasteiros finalmente agem e convidam os machos do local para um confronto. Muitas vezes, esses duelos são até a morte. Mas os leões idosos devem encarar o desafio. As leoas aguardam o resultado. A batalha é curta e desigual. Os machos do território dos Balbás são derrotados e exilados. Agora, os filhotes do bando estão sob ameaça. Os novos governantes matarão qualquer cria dos líderes depostos. A melhor chance de sobrevivência é fugir com a mãe. Mas a caça enquanto os filhotes não completam 1 ano.
Ela terá que fornecer comida e protegê-los dos predadores, inclusive de outros leões. Após a fuga da leoa, os usurpadores acasalam incessantemente com as fêmeas restantes. Querem garantir que a próxima geração do bando terá os genes deles. É assim que vão consolidar o poder. Os leões estão garantindo o futuro. Mas, por enquanto, o desafio é sobreviver a esta época difícil. No início de novembro, a paisagem está completamente seca. Os moradores do Ruaha chegaram ao limite da sobrevivência. Então, finalmente, um trovão distante sinaliza uma mudança bem-vinda. Após 7 meses, a chuva está voltando. Dentro de semanas, a água vital flui novamente. Os animais não precisam mais se reunir em volta de poças d'água. Em vez disso, eles se espalham pela savana verdejante, onde os afluentes estão cheios e a grama é farta. Os grandes rebanhos de búfalos se redividem em pequenos grupos. Dispersos, eles são muito menos vulneráveis a ataques. Muitos búfalos seguem para as terras altas, onde passarão meses se alimentando e procriando. Os filhotes que sobreviveram à seca, incluindo o jovem órfão, terão a chance de crescer num ambiente mais seguro. Para os leões, a chuva é bem-vinda, mas novas condições trazem novos desafios. Com os animais dispersos, eles precisam caçar em distâncias maiores, escondidos em meia vegetação alta. Mas a época das chuvas não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre.